Olá, ouvintes! Bem-vindos ao podcast Essência. Meu nome é Renan Morato e nosso segundo episódio vai tratar sobre rotina de autodesenvolvimento. Eu tenho aqui comigo a nossa co-host Adriana Guedes, quem vai falar um pouquinho mais sobre o que teremos na nossa conversa de hoje. Olá! Bem-vindos ao nosso pequeno grande universo. Adri, explica para mim o porquê do pequeno grande universo. Essa fala surgiu já no primeiro episódio, de uma forma bem natural, e agora sim, eu fiquei um pouco curioso se tem algo por trás desse pequeno grande universo, né? Conta pra gente se tem algum significado mais profundo nessa sua abertura que já se tornou um padrão aqui no podcast. Bom, Renan, para mim tem. Eu considero que cada um de nós é um pequeno universo formado por diferentes informações que constituem os nossos pensamentos, nossos pontos de vista e que acabam, assim, regindo também os nossos comportamentos e as interações com as outras pessoas. Esse conjunto de informações ele pode ser visto como uma nuvem de consciência. E é essa nuvem de consciência que constitui o universo individual de cada um. Então, quando duas ou mais pessoas se reúnem para construir uma conversa, compartilhar conhecimentos, seus pontos de vista, eles estão construindo uma nuvem de consciência, ou seja, um pequeno universo. Esse pequeno universo ele pode se tornar grande a depender da quantidade de pessoas que vai acessar esses pontos de vista e compartilhar também dessa nuvem de consciência. É isso. Então, Renan, para começar a construir o nosso pequeno grande universo da conversa de hoje, eu quero te pedir para compartilhar com a gente como acontece a sua rotina de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Falando em rotina, eu não sei dizer ao certo se algum dia eu já tive alguma rotina de autodesenvolvimento, né? Ao longo dos anos eu passei por diversas fases aí, diversas rotinas, seja para trabalho, para atividade física, sempre adequando aí essas atividades dependendo do momento que eu estava vivendo da minha vida. E das questões que têm me ajudado bastante assim no processo de autoconhecimento, existem pequenas ferramentinhas, digamos assim, né? Que eu venho usando e me abrindo a aprender um pouco mais, né, sobre esses temas. E dentre elas estão desde podcasts que eu ouço sobre ocultismo, espiritualidade, até aplicativos de meditação guiada, que embora eu não tenha uma rotina, eu acabe usando em alguns momentos que eu sinto a necessidade, né? Então, assim, embora eu não tenha essa rotina, eu tenho a consciência de pequenas ferramentinhas que vão me ajudar nesse processo e acabo utilizando essas pequenas ferramentas de alguma forma assim, no meu dia para poder melhorar a minha qualidade de vida e meio que melhorar também a questão dos pensamentos e controlar um pouco essa questão da ansiedade também. Além de conteúdos que eu leio bastante, né, livros sobre espiritualidade, coisas da área de humanas, né, que tem me ajudado, né, bastante a ampliar essa percepção sobre as questões sociais e relacionamentos. São as ferramentas que eu uso, digamos assim, para que eu consegui encontrar nesse meu caminho de autodesenvolvimento. E nos últimos anos eu comecei a consumir cada vez mais podcasts que pautam temas como mindfulness, comunicação não violenta, burnout e muitas outras aí, buzzwords aí, coisas que estão em alta aí nos últimos anos, que tem sido pauta para muitos assuntos por conta da dinâmica que a gente vive de estresse. Então eu tenho aprendido bastante com esses conteúdos aí, mas ainda assim sem ter uma rotina. E a meu ver, assim, muitas mudanças em hábitos alimentares, a atividade física, fazem parte aí desse processo. Porque hoje, depois de eu ter passado por várias dietas, depois de eu ter passado por reeducação alimentar, daquela coisa de você comer certinho, de 3 em 3 horas, ter voltado a comer mal pra caramba, eu conheço muito melhor o meu corpo e hoje eu consigo controlar um pouco melhor a minha alimentação. De uns tempos para cá eu tenho mudado alguns hábitos sem forçar a barra. Eu tenho parado de comer certos tipos de alimento, tenho evitado bastante ultraprocessados, por exemplo, e isso já me deu uma melhora aí, uma qualidade de vida, além de perder peso,
também trouxe para mim aí outros benefícios na questão da saúde aí. E inclusive esse episódio vai ser uma aula também para mim, né? Porque quando a gente fala em rotina de autodesenvolvimento, eu não entendo muito. Eu joguei aqui algumas coisas que eu falei que eu usei como ferramenta, mas não é bem a palavra rotina para mim ainda é uma coisa muito pesada, porque minha vida é muito caótica, digamos assim. Então eu quero voltar a ter uma rotina de treino, por exemplo, quero melhorar alguns hábitos alimentares, mas ainda eu sempre estou lutando contra essa minha mente inquieta que não quer me deixar criar rotinas, digamos assim. E você, Adri, é quem vai me ajudar a como começar essa rotina, né? Qual o primeiro passo para começar essa rotina de autodesenvolvimento aí? Ao meu ver, o primeiro passo você já tem dado há bastante tempo, né? Que é sair desse piloto automático e buscar cada vez mais conhecimento a respeito das diferentes ferramentas que você pode utilizar, né? Para se autoconhecer e para se desenvolver. E o segundo passo, acho que você também já está dando, que é se conectar com o seu corpo através da prática da atenção plena, ou seja, da atenção ao que o seu corpo está reagindo no momento. Então, essa percepção que você trouxe sobre a alimentação, ela vem muito ao encontro disso, na minha visão, que é você entender como o seu corpo está reagindo, o que faz bem para ele, o que não faz, essa conexão, né, de entender essa reação. Agora, falando para quem não tem tanto tempo assim para consumir conteúdo, ou quem está começando agora e quer começar a estabelecer hoje essa rotina, o primeiro passo mais efetivo, na minha opinião, é a adoção de uma rotina de meditação. Falando em rotina de meditação, eu acho que primeiro a gente precisa ter em mente o que é a meditação, né? Para sair um pouco daquela visão estereotipada do monge budista meditando por horas com aquela roupinha laranja, né? Quando a gente fala em meditação, muitas pessoas já dão um passo para trás achando que você vai precisar preparar um ambiente, você vai precisar ter todo um ritual por trás dessa prática. Eu já sei que meditação não é bem isso, né? E aí o que eu vou perguntar é o que é a meditação, né? E como é que a gente começa a praticar essa arte aí de foco? Bem, de uma forma bem objetiva, a meditação ela é o ato de praticar atenção plena, atenção no aqui e no agora. Esse já é um estado natural da nossa mente, é um estado que a gente nasceu com ele, né? Entretanto, boa parte das pessoas hoje não pratica atenção plena porque está constantemente atuando com o seu sistema de sobrevivência ligado. Ou, em outras palavras, está atuando sob a ação do estresse, que é essa constante reação às situações do dia a dia com respostas de luta e fuga. Então, uma forma bem simples de começar a praticar meditação é inserir pequenas pausas no seu dia para que você possa simplesmente observar o que está acontecendo ao seu redor ou se conectar com aquelas sensações que você está experienciando no momento. Você quer ver? Vamos fazer juntos aqui um exercício muito rápido agora. Onde você estiver, simplesmente pare. Pare e observe o que você está sentindo agora. Você está cansado? Você está feliz? Ou você está irritado? Você está interessado em alguma coisa? E o seu corpo, como que tá? Ele tá tenso? Ou ele tá relaxado? Percebe essas sensações em você. Agora, faz uma respiração profunda, enchendo primeiro a sua barriga, depois o seu pulmão. E ao soltar o ar, simplesmente se permita relaxar. Respire mais uma vez. E agora? Como que você está se sentindo? Você está mais leve? Esse é um exercício simples que já vai te permitir se conectar momentaneamente com o seu corpo
entender o que ele está te pedindo, entender quais os sentimentos que você está experienciando. E aí entra para mim o segundo passo da rotina de autodesenvolvimento, que é conseguir reservar momentos do seu dia para refletir sobre isso. Simplesmente praticar uma atividade com você mesmo, de observar o que você está sentindo, quais emoções você cultivou ao longo do dia, quais foram mais produtivas para o que você tinha para realizar, quais não foram, quais emoções te permitiram se conectar com uma energia criativa que já existe dentro de cada um de nós. É isso. Esse exercício me lembrou bastante um episódio de Midnight Gospel, que é uma animação que tem na Netflix com uma proposta muito bacana que eu sou muito fã. O último episódio da primeira temporada tem uma parte que a convidada faz um exercício com o Clancy, né, que é o host do podcast, do vidcast lá, do Spacecast da série, que você vai entender quando começar a assistir, para que ele tente sentir o interior da própria mão. E assim, a primeira vez que eu vi esse episódio, eu meio que fiz o exercício junto, né? Os dois conversando ali e eu sentado no sofá fazendo esse exercício junto com a orientação que ela estava dando para ele. E é fantástico como no momento mínimo de foco ali, você consegue realmente experienciar seu corpo de uma forma que você nunca experimentou antes. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do episódio, né, essa referência aí para você dar uma olhada com mais calma para os ouvintes aí assistirem esse seriado. Exatamente, Renan, isso é incrível mesmo. Eu considero que através de cultivar isso que algumas pessoas chamam de estado de presença, é que nós conseguimos, inclusive, nos conectar com essas emoções que ficam armazenadas em determinados locais do nosso corpo. E a gente pode, inclusive, fazer um exercício de sentir determinadas tensões do corpo e se auto-questionar do porquê que aquilo está lá. Se a gente focar, entender, concentrar e se permitir ouvir o corpo, a gente pode entender qual que é a origem daquilo, daquela tensão, ou até mesmo daquela leveza que você está sentindo, porque às vezes a gente pode não estar tenso, mas a gente pode se conectar com o corpo para sentir a leveza, né? Então, eu considero o nosso corpo como uma das tecnologias mais avançadas que a gente pode ter. Falando de uma forma mais prática, né, desse estado de presença, é possível alcançá-lo em qualquer momento, em qualquer ambiente, assim? Ou você precisa de algum preparo, algum treinamento, algum tipo de tutorial antes para poder começar a fazer esse tipo de prática? Esse é um estado natural do nosso cérebro que ele pode estar destreinado, né? Então, ele pode ser sim atingido de qualquer lugar, a qualquer momento. Entretanto, é que quanto mais treino a gente tem, mais fácil de atingir esse estado de presença, né? Ou esse foco no aqui e no agora. Então, é aí que entra o porquê de separar, de ter uma rotina de meditação, né? Então, além de você colocar ao longo dos seus dias, em pequenos momentos ao longo do seu dia, você pode cultivar uma rotina onde você separa 20 minutos do seu dia, pelo menos, para praticar diferentes técnicas de meditação. Então, existem muitas formas de você meditar. Você pode meditar ouvindo uma música, você pode meditar focando na sua respiração, você pode meditar simplesmente observando o ambiente ao seu redor, né? E 20 minutos diários já é o suficiente para que você possa treinar esse foco na meditação. Então, esse foco através da meditação, né? Então, no livro Ciência da Meditação, do Daniel Goleman e o Richard Davidson, eles trazem diversos resultados que demonstram, né, benefícios da meditação. E lá eles falam que quando essa meditação praticada diariamente, ela tem o poder de ajudar na neuroplasticidade do nosso cérebro, que é esse poder de criar novas conexões. Então, diferentes tipos de meditação podem trabalhar em diferentes circuitos do cérebro. E isso é algo que ainda está sendo estudado para conseguir avaliar qual meditação vai casar com qual tipo de circuito, qual circuito ativa, isso ainda está sendo estudado. Mas, de uma maneira geral, todas as técnicas elas têm benefícios na imunidade, na saúde
e no foco, no estado de presença. E voltando na questão da rotina, né? Vamos supor que eu comece aí a fazer praticar essa observação do próprio corpo, né? Fazer isso em pequenos momentos do meu dia. Como é que eu vou saber se essas práticas estão dando resultados? Bem, você vai sentir uma melhora no seu foco em poucos dias de prática. Você vai já se sentir mais disposto e mais leve imediatamente depois que você parar de meditar. Então, se você meditar, você terminou, você já vai conseguir sentir uma leveza e um relaxamento maior. E em poucos dias de prática você vai conseguindo sentir mais facilidade de quando você diz, vou sentar aqui para fazer essa atividade, você conseguir focar nessa atividade. Ou quando você disser, agora eu quero focar aqui no meu corpo, você vai criando uma percepção, uma conexão cada vez maior. Mas se você quer ter uma referência de como se sentir, como que isso existe, como que isso acontece, existe uma prática que se chama bondade amorosa, que é uma meditação que estimula os circuitos de empatia no cérebro. E esse foi o tipo de prática comprovada como sendo a de resultados mais rápidos, ou seja, no momento que você está praticando, você já está sentindo esses benefícios no seu corpo, no seu cérebro, na sua imunidade, enfim. E aí uma sugestão é você praticar essa meditação, depois que você terminar, você entender alguns minutos como que essa meditação funciona em você, quais os benefícios que ela traz, e aí você gravar isso, né, no seu cérebro e ir percebendo ao longo dos dias se essa sensação você está conseguindo manter por mais tempo ou não tanto, por menos tempo. É muito uma prática de sentir mesmo, desbloquear isso que a gente não foi muito acostumado a trabalhar, a gente foi muito acostumado a pensar, racionalizar, né? Mas o grande benefício da meditação, na minha opinião, é estar no sentir, no desbloquear os sentidos. É isso. Legal, a gente já tem aqui então os dois passos aí, principais aí, né, que é o da observação e o início da prática da meditação, além do feedback de se ter uma rotina. E falando de ferramentas, existem outras ferramentas além desse estado de presença que a gente pode incluir nessa rotina de autodesenvolvimento? Todas as formas de arte, elas nos permitem de alguma forma a gente se conectar cada vez mais com nós mesmos e com essa nossa essência, né? Conhecer essa essência. Então, eu particularmente gosto muito da escrita e mantenho uma prática de ter um diário, assim, para descrever diariamente as minhas emoções, os meus insights, as minhas reflexões. E eu também gosto de manter uma rotina de leitura sobre assuntos diferentes, né? E que me tragam possibilidades de criar estratégias mais inovadoras no meu autodesenvolvimento. Nós vamos trazer aqui esses assuntos ao longo dos próximos episódios, começando pelo episódio da semana que vem, onde a gente vai falar sobre um mapeamento pessoal que nos permite entender os nossos fluxos de autodesenvolvimento. Ótimo, achei excelentes todos os seus conselhos aí como ferramentas iniciais para o autodesenvolvimento. E acredito que as práticas trazidas aqui já vão melhorar esse caminho aí na descoberta da sua essência. Eu nunca me aprofundei em nenhuma técnica específica, mas como dica também, eu posso trazer aqui algumas meditações dinâmicas. Práticas como o Qigong e o Tai Chi Chuan, né? Eles são que muitas vezes são vendidos no campo das artes marciais, são também formas de meditação. E isso eu aprendi lá quando eu comecei a ler e a ver vídeos sobre os tipos de meditação lá atrás, que entrou também muito dá para trazer também muita coisa da yoga também, que faz parte desses processos. O Qigong e o Tai Chi Chuan, né, eles são meditações dinâmicas, né, que você acaba trabalhando muito também a percepção de movimento e exercício de respiração. Você tem muito essa coisa de você observar o seu próprio corpo. E aí, falando mais especificamente da respiração, existem exercícios com foco mais na respiração que você queira indicar para iniciar uma prática das outras técnicas que a gente falou aqui? Eu acho que um exercício super indicado é esse que eu trouxe mesmo, que a gente conversou aqui, onde a gente respirou de uma forma onde a gente expandiu primeiro a nossa barriga, depois o nosso pulmão. E quando a gente fez isso, a gente permitiu que o diafragma expandisse. Por que esse exercício é relevante? Porque quando o diafragma está expandido, ele massageia os nossos órgãos internos e ele também massageia o nervo vago que fica
próximo ali do coração e é responsável por acionar o nosso sistema de relaxamento no corpo. Então, inserir práticas diárias de foco na respiração, ele pode te ajudar a relembrar o seu corpo como é estar relaxado, né? E aí você pode começar fazendo apenas 10 respirações, ou você pode setar algum período de tempo de 1 minuto focando na respiração, 5 minutos, 10 minutos. Isso também é uma forma de meditação. E antes da gente finalizar, eu queria trazer aqui outro tópico, né? Já falando dessas questões da meditação, que eu acho que pode ser interessante para os ouvintes. Porque eu acho que, assim, para a gente que trabalha com criatividade, eu trabalho com marketing digital há algum tempo, boa parte das ideias, por exemplo, que eu tenho, vem naqueles momentos que, por exemplo, o momento do banho. É um momento que a pessoa tem para que ela começa a pensar, que eu acho que tem essa coisa de você tá ali um momento reservado enfim, para ter um foco. Você acha interessante isso, fazer essa prática, por exemplo? Porque banho é uma coisa que a gente toma todo dia. Então, você parar pelo menos ou no momento durante o banho, ou um pouco antes ou um pouco depois, para fazer uma prática de respiração, de percepção do corpo e tal. Você acha interessante ter isso como prática? Tem alguma coisa nesse sentido que você recomenda? Sem dúvida. Entrando ali dentro das meditações dinâmicas que você trouxe, né? Você trouxe ali algumas práticas ligadas a artes marciais. Uma outra forma de meditação dinâmica seria simplesmente caminhar na rua, né? Ou no parque. Você pode caminhar observando como o seu corpo está reagindo, ou simplesmente sem observar, só deixar acontecer, que é para que você possa também trabalhar os circuitos de desfoco do cérebro, né? Então tem os circuitos de foco e tem aqueles circuitos de pensar em nada, que é para acalmar o cérebro. E são nesses momentos que a gente permite oxigenar, a gente permite buscar referência. E esses momentos, sem sombra de dúvida, para a criatividade e manutenção da energia criativa, eles são extremamente essenciais. Então, essas práticas como caminhar, que seja na rua, num parque, às vezes o dançar, o simples dançar, né, se conectar com uma música de forma que você permita seu corpo se mexer sem julgamento, simplesmente estar lá dançando. A yoga é uma outra forma, né, uma outra meditação. Então, acho que todas essas técnicas, assim, todos esses momentos de pausa que a gente puder inserir no dia, eles auxiliam muito nessa parte criativa. Inclusive falando, né, da minha mente inquieta aí, e eu tenho alguns problemas de foco, eu não tenho nenhum diagnóstico de TDAH ou coisa do tipo, mas eu tenho alguns probleminhas de focar em coisas que eu não gosto de fazer, né, e que eu acho que todo mundo deve ter esses problemas, ainda mais hoje em dia que você está sendo estimulado por diversas áreas aí. E uma das práticas de atividade física que eu mais amo, justamente por ter essa questão do foco já dentro da prática, é a natação. Porque eu comecei a fazer natação ano passado, né, o final de 2019, eu acho, começo de 2020 eu tive que parar por conta da pandemia. E, cara, é maravilhoso, assim, é sensacional como o foco ali, quando você tá na piscina, é aquilo, você foca na respiração, no movimento, você tem um foco muito grande no exercício que você está fazendo, por simplesmente, se você não tiver esse foco, você morre. Então, eu acho sensacional e dentro das práticas que eu comentei até falando das atividades físicas, eu acho que isso também tem muita relação, eu acabo conversando bastante, porque até mesmo para correr, agora que você me lembrou da caminhada, da corrida, eu lembro muito de quando eu fazia também academia que o personal falando, né, para correr, para contrair o abdômen enquanto eu estava correndo. Eu nunca entendi muito bem o que era isso. A partir do momento que eu comecei a praticar, eu vi que eu conseguia correr por mais tempo, com mais resistência, quando eu tava com o abdômen contraído. Então é uma questão de percepção mesmo, assim, falar, contrai o abdômen. E aí eu, tá, mas no meio do como eu faço isso? E aí, com o treino, você vai conseguindo fazer. Eu acho que com a meditação deve ser na mesma pegada, assim, você começa aos poucos ali, você vai treinando outras técnicas até você conseguir, talvez, praticar de uma forma até mais natural, sem ter que parar para fazer. Vai ser uma coisa como eu falei, como tomar banho, como escovar os dentes, como essas rotinas que nós temos no dia a dia. Você acha válida essa questão que eu trouxe aqui? Sem sombra de dúvidas, Renan. Acho que é isso mesmo. Para mim, essa questão da meditação, ela está muito mais associada exatamente com ter essa atenção no agora, independente da atividade que você está fazendo.
e também se permitir ter prazer naquela atividade, né? Então a gente falou aqui de diversas formas de esporte que liberam hormônios de prazer enquanto a gente está realizando, mas a gente pode fazer isso até mesmo com a comida, né? Claro, com cuidado para não associar, fazer uma associação ali muito que possa se tornar prejudicial para você no longo prazo, né? Mas, por exemplo, se você tem um chá específico que você gosta de tomar, você pode sentar, esquentar uma água, colocar ali o seu saquinho do chá ou a erva, enfim, o que seja. Então tem todo esse processo para fazer o chá, para sentir os aromas, para sentir o sabor, experimentar esse sabor. Isso também é um exercício de meditação, de atenção no agora, que também vai te permitir liberar hormônios de prazer, de felicidade, de alegria, que também vai facilitar na sua energia criativa, né? Na criatividade mesmo, né? Facilitar a explosão de energia criativa e criatividade. Então, sem sombra de dúvidas, eu concordo com você. Acho que existem muitas formas da gente trabalhar a percepção e notar que a meditação ela pode estar nas pequenas coisas, né? E aí entra o desmistificar. O que é a meditação? Você não precisa necessariamente estar sentado em posição de lótus para estar meditando. Eu acho que a gente trouxe bastante exemplo aqui, né? Muitos exemplos aí de como você pode trabalhar essa questão do foco sem necessariamente entrar nesse estereótipo que a gente comentou aqui. Já passando, né, para finalizar, para a parte de dicas e referências sobre o que a gente conversou aqui hoje, eu vou começar falando do seriado que eu citei anteriormente, que é o Midnight Gospel, disponível na Netflix. Não tenho muito o que falar sobre essa série porque é algo muito único, com uma proposta muito legal, que é um podcast misturado com uma animação que trata diversos temas, traz diversos personagens aí, né, diversos entrevistados. E eu vou deixar também o link na descrição do episódio, deixar um link também com um post da revista Rolling Stones sobre a série, falando um pouco de cada entrevistado, né, no Spacecast do nosso amigo Clancy. E você, Adri, traz alguma dica aí pra gente? A minha dica é o livro que eu também citei aqui, que é o Ciência da Meditação. Ele é um livro que traz bastantes informações científicas, a reunião de vários resultados aí de pesquisas que foram feitas ao longo dos últimos 30 anos com relação à meditação e trazem resultados bem interessantes. Então acho que é isso, pessoal. Esse episódio ele tá um pouco mais curtinho, porque a proposta é essa mesmo, né? É trazer mais uma introdução de como a gente criar uma rotina aí de autodesenvolvimento. Então eu acho que as palavras-chave aí desse episódio são foco e atenção plena, né, no agora. E outra coisa que eu até esqueci de falar aqui antes no episódio, tem um livro muito bom que eu vou deixar na descrição do episódio, que eu não lembro de qual é o autor do livro, mas eu vou deixar aqui, que é O Poder do Agora, que é muito bom, que fala aí dessas técnicas para você fazer, para você ter esse estado de presença, que acabou ajudando bastante também no meu processo, como eu falei no primeiro episódio lá, de se trabalhar a questão da ansiedade. Eu acho que a gente pode também dizer que uma das dicas, uma das palavras-chave é autodesenvolvimento, né? Como a gente falou, são diversas ferramentas que a gente trouxe aqui para auxiliar e aprimorar o autodesenvolvimento, de um ponto de vista de performance, de criatividade e de bem-estar, de cultivar o bem-estar. Então é isso, temos nosso segundo episódio falando de autodesenvolvimento. Peço a você que está ouvindo que compartilhe aí com outras pessoas que você achar que tem interesse no tema. Nós estamos nas redes sociais, tem todos os links aí, estamos nos principais tocadores também de podcasts, no Spotify. Então compartilhe aí com o pessoal que você achar que vai curtir esse episódio, que vai curtir as dicas. E também tem o nosso canal no YouTube com os vídeos de cada episódio que nós estamos disponibilizando aí. É o começo ainda dessa jornada, mas nós vamos trazer outros temas muito interessantes que complementam, né, essa conversa sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e sempre no intuito aí de olhar mais para dentro e buscar nossa essência. Então é isso, pessoal. Temos mais um pedacinho do nosso universo do podcast Essência formado.
Até mais!